receber teus trabalhos. Por que vocês deixam para o final? Posso saber? Na verdade, eu enviei primeiro aquela primeira atividade reescrita. Eu vou mandar mais 2 hoje. Uhum. Olha só, eu queria hoje conversar com vocês uma proposta que eu fiz e que todo mundo teve dificuldade de fazer. Eu acho que ninguém fez bem. Então, eu queria ver com vocês que eu acho interessante, queria falar com vocês uma coisa, um conceito que eu aprendi. Deixa eu pegar aqui o programa para ver direitinho qual foi a pergunta. Que eu aprendi com Humberto Eco, que ele fala de uma coisa interessante, que é o conceito de superinterpretação. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, essa daqui que a gente estava vendo, tá? Então, o que é superinterpretação? É um fenômeno muito interessante que ocorre com a leitura. Quando a gente lê um texto, qualquer pessoa, ela usa isso aí, o Vygotsky ensinou a vocês, né? A gente usa nossos conhecimentos prévios. E aí, com esses conhecimentos prévios, a gente projeta, a gente antecipa o sentido do texto. Não é isso que a gente faz? Nas palavras, a gente não precisa ler a palavra, um bom leitor, ele não lê letra por letra, ele olha o conjunto assim, já faz uma gestalt e já vê escola, perfeita. Né? Com o tempo, a gente vai tendo essa prática. A mesma coisa acontece com o sentido dos textos. Né? Você começa a ler, por exemplo, isso acontece muito comigo lendo jornal. Eu começo a ler e falo, já sei onde é que esse artigo vai terminar. Ele está indo por esse caminho. Eu faço uma antecipação. Isso, na leitura, ei, Ramana, bem-vinda. Isso, na leitura, poupa bastante tempo da gente, é muito útil fazer isso. Mas existe um risco. Qual é o risco? Da gente ficar presa àquilo que a gente imaginou que o texto quer dizer. Entendeu? E aí, a gente não lê o texto. Né? Então, a gente tem que lembrar que entre o leitor e o autor existe uma alteridade, isso que a gente fala muito na antropologia, né? Existe uma alteridade, um não é o outro, eles não se identificam, não existe uma identidade entre autor e leitor, existe uma lacuna entre os dois. Para um ser um e para outro ser outro, um não pode ser o outro, não pode ser o mesmo, não pode ser idêntico, né? E aí é que está a graça, nesse entre é que está a graça, né? Então, se a gente projeta tudo, isso acontece com as pessoas também, tá, gente? Nas relações amorosas, isso acontece solto e é um risco danado, né? A gente vê o outro, às vezes o outro fala uma coisa para a gente, diz, já sei, ele está falando isso para me incomodar, porque não sei o que. De repente, o outro não está fazendo nada disso, mas a gente projeta no outro as coisas, né? É útil, em alguns momentos é útil, porque você precisa se defender, você tem que se antecipar. Você vai, minha mãe quando olha com aquela cara, meu marido quando olha com aquela cara, já vi que ali não está bem. Mas às vezes não é, porque o outro é um mistério, a gente não controla o outro. Né? A gente não pode controlar o outro. Então, a experiência da leitura é um pouco se abrir para o que o outro tem a dizer. O que eu tenho falado aqui com vocês, até a Luluzinha chegou uma hora e falou assim, eu falei para ela, isso aqui é ChatGPT. Ela falou, eu não peguei nada no ChatGPT, nem sei usar isso, né? Mas isso aí que eu criei é uma metáfora, o ChatGPT. Né? Não existe o ChatGPT. Mas existe o quê? Existe um conjunto de discursos, de narrativas na pedagogia que elas são usadas, são reproduzidas acriticamente. Uma narrativa dessa que é reproduzida acriticamente, ela até tem conteúdo tipo crítico, mas, na medida em que ela é reproduzida acriticamente, feita um papagaio, ela perde a sua potência crítica. É um paradoxo. Está entendendo isso que eu estou falando? Então,
Por exemplo, o máximo disso foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu era professora da UERJ. Eu estava dando aula de alfabetização e estava trabalhando construtivismo, né? Emília Ferreira e tal. E falando da importância das crianças construírem o seu aprendizado, construírem a sua escrita espontânea e tudo. E nisso, tinham 3 professores já da rede, era um projeto que tinha na UERJ, que não tem mais, para formação em... Como é que chama isso? Formação em prática, né? Que chama? Formação em... A pessoa já era professora e estava fazendo a formação. Então, elas já eram professores. Enquanto a gente estava trabalhando esse conteúdo, o que elas estavam fazendo no fundo da sala? Fazendo cartõezinhos para o Dia das Mães para os alunos delas. Aí eu falei, mas a gente não está estudando justamente que os alunos têm que ter autonomia, têm que construir tudo, vocês vão ficar recortando os coraçõezinhos para eles e escrevendo para eles, né? Resposta, mas se a gente não fizer isso, vai ficar muito feio. Se deixar eles fazerem, vai ficar muito feio, né? Então, por que eu trouxe isso aqui? Não estava adiantando. Nas provas, elas falavam, o aluno tem que exercer a sua autonomia, tem que fazer tudo, mas aquilo não entrou na cabeça delas, elas estavam repetindo feito papagaio, tá? Isso é o chat GPED. Ser crítico não é dizer é preciso fomentar a consciência crítica. Isso não é ser crítico, isso é ser papagaio, né? Ser crítico de verdade é usar a crítica no momento oportuno, né? Outro exemplo que eu vou dar disso é um filme que tem muito legal, que chama... Como é que chama? É um filme sobre a história do Che Guevara. Não sei o que lá, de bicicleta, de motocicleta. Posso até buscar aqui o nome. Aventuras de Bicicleta. É uma história que é o seguinte. Peraí, deixa eu ver aqui. Che Guevara, Memórias de Bicicleta, de Motocicleta, filme. Diário de Motocicleta, é muito legal. Ainda por cima é com Gael Garcia, que é um cara super bonito, fazendo Che Guevara. É um filme que eu recomendo muito. Diários de Che Guevara, que chama. Então, Diários de Motocicleta é o nome do filme. Então, nesse filme acontece uma coisa interessante. Eu não sei se vocês sabiam, Che Guevara foi um grande militante pela independência, pela revolução em Cuba, né? Que, na verdade, foi um golpe, tá? E ele era um guerrilheiro e tal. E, antes disso, ele era médico, ele era estudante de medicina. Então, ele, junto com outro amigo, também estudante de medicina, saíram para uma aventura, que nem aquela coisa que a gente falou na antropologia, tem uns aqui que fazem também antropologia, a gente leu o Etnógrafo, né, do Fred Murdoch, ele tinha aquela idade que não sabia ainda, podia se aventurar em qualquer coisa, ele estava buscando aventuras, e ele sai pela estrada viajando de bicicleta com um amigo. Chega num lugar, eles não tinham onde pernoitar e viram que tinha um hospital, uma coisa assim, uma clínica, um negócio de hospital público. Eles batem lá, estava chovendo, batem lá e falam assim, nós somos médicos, eles mentem, né? Eles eram médicos de verdade, estudantes de medicina, mas disseram que estavam a trabalho, não sei o que, para conseguir a pernoite no lugar. Conseguiram a pernoite. O médico-chefe lá percebeu que eles estavam de armação e falou assim, vocês são médicos, então, né? Que ótimo. Então, vocês devem ter interesse em trabalhar pela medicina. Aí eles dizem, claro, claro. Então, a gente está fazendo um trabalho com leprosos, numa ilha, aqui perto. Vocês topam? Aí eles já tinham ganhado a pernoite, né? Bom, vamos. Tá, tudo bem. Não eram bem os planos deles, estavam a fim de farra, mas foram para o trabalho. Aí, qual é o negócio interessante? Eles iam atender leprosos, tá? Eles pegam um barco, porque os leprosos estavam numa ilha. Eles pegam um barco. No meio do barco, o chefe começa a distribuir luvas para eles, luvas de látex. E aí o Che Guevara fala assim, por que a gente vai botar as luvas? Né? A lepra, a ciência já comprovou
que a lepra não é contagiosa pela pele. Isso se acreditava muito tempo atrás, mas isso já foi desmentido, a ciência já desmentiu isso. Por que a gente tem que usar luva? Vocês não sabem disso? Aí o chefe falou, não, nós sabemos sim. Acontece que as freiras do convento, onde estão os leprosos, não acreditam nisso, até hoje. Então, a gente precisa botar as luvas. O que o Che Guevara fez? Tirou a luva, porque ele era um revolucionário, né? Ele era um cronópio. Um cronópio são pessoas livres, que não aceitam as convenções, têm suas convicções. Outra coisa que eu ia falar dos cronópios também é a questão do improviso. Por isso que o Cortázar diz que o maior dos cronópios era o Charlie Parker, né? Porque o jazz ele não tem uma partitura, ele é todo improvisado, né? Então, a escrita também tem que guardar essa coisa do improviso, né? Vocês serem capazes, não é copiar, é ser uma escrita espontânea sua, que guarde essa singularidade. Aí ele tira a luva, né? E abraça os leprosos e tudo, e cria uma confusão, claro, por seu gesto irreverente, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque ele não estava, quando ele tirou a luva, aquilo não era um gesto de papagaio. Aquilo era um gesto de quem tinha realmente incorporado aquele conhecimento. Tá? Então, voltando ao negócio da superinterpretação. O chat GPT, o chat GPED, que são um conjunto dessas narrativas que se repetem na educação, elas fazem de vocês papagaios. Isso não me interessa. E o pior, isso faz com que vocês não se entreguem à aventura da leitura e de serem alterados pela leitura. E foi isso justamente que aconteceu com esse exercício que eu pedi para vocês. Então, a gente vai reler hoje a escola da Carolina Maria de Jesus, situando, tá? A Carolina Maria de Jesus é uma mulher que nasceu, vamos ver aqui quando é que ela nasceu, ó. Vamos ver aqui. Carolina Maria de Jesus. Então, a gente não pode ficar projetando coisas, coisas assim, através da leitura. Ela nasceu em 1914, tá? Então, aqui, ó. Vamos situar o negócio. Quem é protagonista? Então, a gente vai ler um texto que foi escrito por uma mulher negra que nasceu em 1914 e ficou famosa pelo seu primeiro livro, Quarto de Despejo, que foi publicado em 1960 com auxílio do jornalista Audálio Dantas, e tem um monte de coisas em relação a isso aí, tá? Tem a juventude dela no Sacramento, em Minas Gerais, né, numa comunidade rural de pais analfabetos. Tá aqui a carinha dela. Tá? Essa mulher frequentou escola porque a patroa dela incentivou ela a ir à escola. Isso é fato. Né? Então, a gente pode dizer assim, é o racismo estrutural. Bom, nesse caso, vamos ver se tem, como é que aparece. Vamos ver como é que ele aparece. Vamos ver. E aí a pergunta, o principal é o seguinte, a pergunta que eu tinha feito é a seguinte, olha. A pergunta que eu tinha feito, a proposta de atividade era: faça uma análise crítica da experiência. Não, antes disso, faça uma análise crítica da experiência da autora com sua professora. Um texto argumentativo. Aí o que acontece? Quando eu falo texto argumentativo, você já entra na porcaria do formato falcatrua, entra no formato ChatGPT, entra no formato Enem, que é horrível aquele formato Enem, gente. Aquilo ali não é saber escrever, tá? Aquilo ali é o fim da picada. Ninguém escreve outrora, sei lá, supracitado, isso tudo é horrível. A gente viu vários textos literários, isso não aparece em nenhum texto, porque isso é feio, é ruim, é escrever mal, tá? Então, vamos à leitura. A escola. Minha mãe foi lavar roupa na residência do senhor José Saturnino, e a sua esposa, Dona Mariquinha, disse para minha mãe me pôr na escola.
Minha mãe foi falar com a professora, eu acompanhava. Quando entramos na escola, fiquei com medo. Nas paredes havia os quadros do esqueleto humano. O salão era amplo e as classes eram nos cantos. O período matinal era destinado ao quarto ano. O professor era o senhor Hamilton Milon, do fundador do colégio Allan Kardec. Quem fundou o colégio foi o senhor Eurípides Barçanufo, tá? Então, assim, vamos ver. Nesse primeira entrada aqui, o que a gente pode inferir em termos de interpretação? O que vocês veem nessa primeira começo aqui? O que vocês acham que... Como é que vocês veem? Apareceu alguma coisa de racismo aí? Ainda não. Aqui Ainda não. Eu acho que aparece uma coisa que eu identifico, que é o medo da escola, que é comum, independente da cor da criança, né? Ela era pequena, né? A gente viu que a mãe, por si só, não teria levado ela para a escola, então a patroa intercedeu, né? E uma coisa que me chama a atenção é ela botar os nomes completos, né? O professor era o senhor Hamilton Milon, irmão do fundador do colégio Allan Kardec. Quem fundou o colégio foi o senhor Eurípides Barzanufo. Tem uma certa reverência, eu entendo assim. Estou começando a suspeitar, como leitora, né? Estou entendendo isso, que ela admira, né? Idealiza até um bocado. O segundo período era para o primeiro ano, segundo e terceiro. Quando eu olhava os quadros dos esqueletos, o meu coração acelerava-se. Amanhã eu não volto aqui. Eu não preciso aprender a ler. É que eu estava revoltada com os colegas de classe por terem dito quando eu entrei: que negrinha feia, ninguém quer ser feio. Que olhos grandes, parece sapo. Minha mãe era pobre. Aqui já entra, né? Aqui, claramente, que negrinha feia é uma fala racista que ela ficou chateada, né? Ninguém quer ser feio. Que olhos grandes, parece sapo. Minha mãe era pobre, né? Então, já tem essa diferença aqui também. Dona Maria Leite insistiu com a mamãe. Então, a dona Ana Maria Leite parece ser quem? Dona Maria Leite. Quem vocês acham que é a dona Maria Leite? Ai, gente, vocês estão aí ou não? Oi? É a professora? Acho que não. Eu acho que é a patroa da mãe, né? Ah, tá. É porque ela falou que o professor era o Hamilton Milon, depois aparece uma professora. Não sei. Vamos ver. Talvez seja a professora, estamos na dúvida, né? Vamos ver o que se confirma aqui. Com a mãe era... Então, assim, o leitor vai criando hipóteses. Eu tenho a hipótese que a dona Maria Leite é a patroa da mãe. A Raíssa acha que é a professora. Por que eu achei que não podia ser a professora? Porque ela disse que o professor era o Hamilton Milon, né? Mas depois a gente vai ver que eu acho que a Raíssa está certa. Para enviar-me à escola. Eu fui apenas para averiguar o que era a escola. Ela nem sabia o que era escola. A dona Maria Leite residia na estação de Chapadão. Visitava a cidade de Sacramento 2 vezes ao ano para assistir à sessão espírita em comemoração à data do nascimento do senhor Eurípides Barzanufo. Ela dava roupas para as crianças pobres. As roupas e os livros eram novos para estimular e nos deixar vaidosos. Se as crianças ricas iam com as roupas novas, os pobres também, e não havia complexos. Vocês notaram aqui alguma marca, ela se queixando de racismo, nesse parágrafo? Não. Não, ao contrário, né? Ela diz que a Maria Leite não fazia distinção, quer dizer, fazia até, né? Porque sabia que os pobres precisavam de roupa. Mas, ao invés de dar roupa velha, como muita gente faz aos pobres, ela fazia questão de dar roupas novas e livros novos, né? Por quê? Para deixar as crianças vaidosas.
e para buscar uma equidade entre os pobres e os que tinham ricos, né? E as crianças ricas iam com as roupas novas e os pobres também. E não havia complexos. Ela escreveu literalmente aqui. Então, a gente não pode pegar esse texto e dizer que ela é uma denúncia contra o racismo estrutural, por enquanto, não tem aqui, tá? Então, isso seria o que o Humberto Eco chama de superinterpretação. O que eu admirava é que a dona Maria Leite não auxiliava os brancos, só os pretos, e nos dizia, então, gente, ela agia, o que ela fazia? Uma ação afirmativa. O que é ação afirmativa? Tratar desigualmente os desiguais, não é? Se os negros, ela fala negros aqui, né? Espera aí, deixa eu ver. Os pretos, né? Ela admirava, não auxiliava os brancos, só os pretos. Ela não auxiliava os brancos, ou seja, ela priorizava os pretos. Por quê? Porque os brancos já estavam numa posição de vantagem. Então, quem é que precisava de ajuda? Os pretos para igualar, tá? Então, isso aí é a característica da ação afirmativa, você reconhecer que existe desigualdade e tentar dar mais para aquele que tem menos, tá? Então, aqui, até agora, não apareceu nada de racismo. Só apareceu quando ela foi chamada de negrinha feia, mas ela disse, ninguém gosta de ser feio. Ela não comentou nem nada do negrinha. Disse que não tinha complexos, né? Então, não havia complexos. Olha só os indícios que a leitura está dando. Não havia complexos. Que negrinha feia, a esse comentário, a essa xingamento, né? Ela diz ninguém quer ser feio, ela não diz ninguém quer ser negrinha, né? A gente viu que a Dona Maria Leite, não auxiliava os brancos, só auxiliava os pretos. Ela dizia, eu sou francesa, então, aquela minha hipótese de que a Dona Maria Leite era a patroa não se sustentou mais, né? Porque ela que lidava com os alunos, então eu tive que abandonar a minha hipótese e me rendi à hipótese da Raíssa, concordam? Então, quando a gente vai lendo, a gente vai também, a gente cria hipótese, mas se a hipótese não se confirma, a gente tem que abrir mão dela, né? É aquilo que o Piaget diz. E quando a gente abre mão de uma hipótese, não é fácil, a gente fica na merda, né? Falando português, papo reto aqui, a gente fica mal. Então, por conta disso, a gente se apega na hipótese e distorce todo o texto do outro. Não pode fazer isso, seria superinterpretação. Ela diz, eu sou francesa, não tenho culpa da odisseia de vocês, mas eu sou muito rica, auxilio vocês porque tenho dó. Vamos alfabetizá-los para ver o que é que vocês nos revelam, se vão ser tipos sociáveis e, tendo conhecimento, poderão desviar-se da delinquência e acatar retidão. Isso é o que a professora disse, tá? A gente, hoje, com os nossos olhos, a gente acha meio absurdo ela dizer isso, né? Ao mesmo tempo, tem coisas que eu acho interessantes. Ela diz, eu não tenho culpa de ser rica, né? Não tenho culpa da dificuldade de vocês, mas eu vou fazer o melhor, né? E ela pressupõe também que os pretos e os pobres, se bem que aqui ela não está falando de pretos e pobres, né? Ela está falando das crianças em geral. Ela não falou que só os pretos poderiam ir para a delinquência e não falou isso. Para nos envaidecer, ela dizia, eu gosto dos pretos. Gente, ela disse, eu gosto dos pretos. Eu queria ser preta e queria ter o nariz bem chato. E sorria. Os negrinhos que já sabiam ler, liam para ela ouvir. Então, outra coisa que muitos de vocês puseram no texto de vocês, que naquele tempo a escola não era permitida para os pretos. Não, essa escola era perfeitamente, tinha pretos e tinha brancos. Então, você dizer que nessa escola os pretos não entravam, é uma superinterpretação. Nesse caso aqui, isso não existia, tá? E ela diz que gostaria de ser preta e sorria. Aí a gente pode inferir, ela estava mentindo. Não interessa, ela disse isso. Eu estou lendo o texto, tá?
O que importa aqui para a gente é o personagem, que é Carolina Maria de Jesus, que é essa pergunta, como é que ela se relacionou com essa professora, né? E sorria, os negrinhos já sabiam ler, tá, tá, tá. Minha mãe era tímida e dizia que os negros devem obedecer aos brancos, isto quando os brancos têm sabedoria. Então, isso também é interessante, né? A mãe, ela se colocava numa posição subserviente aos brancos, mas tinha uma condição. Isso também é interessante. Não era obedecer aos brancos incondicionalmente, mas quando os brancos têm sabedoria, mas tem uma subserviência aí. Por isso, ela devia enviar-me à escola, para não desgostar a dona Maria Leite. Então, já voltei a achar que a dona Maria Leite era a patroa. Concorda, Raíssa? Sim. A gente fica na dúvida, né? Uhum. Quando entrei na escola, eu ainda mamava. Gente, para a pessoa entrar na escola, num primeiro ano, a pessoa tem que ter pelo menos quantos anos? Acho que 6 anos. 6 anos, 6 ou né? 5 anos, por aí. Vamos supor que ela tivesse entrado mais tarde, né? 7, menos de 6 ela não tinha. Mais 6 anos para mamar, o que vocês acham? Acham normal? Ah, não é normal, não. Ela... Não é normal, né? É um saco para a mãe e é uma infantilidade da criança. Alguém tem que dar um corte aí, né? Como se diz na psicanálise, não pode, porque a criança não cresce, né? Quando senti vontade de mamar, comecei a chorar. Eu quero ir embora, eu quero mamar. A minha saudosa professora, Dona Lonita Solvina, aqui acabou o mistério, Raíssa, né? Então, A como é que... professora Lonita Solvina, Ah, sim. né? Então, a Maria Leite provavelmente era a patroa, que era francesa, que gostava de alfabetizar, e aí tem alguma incongruência no texto, que pode ser um erro da própria redação dela, né? Ela tinha suas limitações também, porque fica difícil da gente saber, porque ela fala, vamos alfabetizá-los para ver o que você quer. Então, ela alfabetizava, mas não era a professora, ficou estranho, ficou confuso aí. Pode ser um problema de redação, que não é da gente, que a gente também lendo, a gente pode identificar isso. Até em texto acadêmico, a gente fala, nossa, esse parágrafo aqui está muito errado, está confuso, está mal escrito. O objetivo dessa disciplina também é vocês desenvolverem essa acuidade, né? Para não já. Então, ela queria levar na escola por conta da patroa, né? E porque ela considerava que a patroa era sábia, né? Quando entrei na escola, eu ainda mamava, tá, tudo bem. Então, a senhora ainda mama? Eu gosto de mamar. E os alunos davam gargalhadas. Então, a senhora não tem vergonha de mamar? Não tenho. A senhora está ficando mocinha, tem que aprender a ler e escrever e não vai ter tempo disponível para mamar, porque necessita preparar as lições. Eu gosto de ser obedecida. Está ouvindo-me, dona Carolina Maria de Jesus? Fiquei furiosa e respondi com insolência. O meu nome é Bitita. O teu nome é Carolina Maria de Jesus. Era a primeira vez que eu ouvia pronunciar o meu nome. Olha que conteúdos interessantes que vocês deixaram passar por conta do chat GPED, que orientou vocês a ler e enxergar o racismo estrutural em todos os lugares, né? Então, tem muita coisa aqui, muitas camadas, muitas coisas interessantes. A relação dela com essa professora, essa professora foi quem desmamou ela, né? Isso é um ato de violência? Não acho, né? Ao contrário, é um ato de empoderamento, de dizer, sai da barra da sua saia, garota, sai da barra da saia da sua mãe, né? Fique independente, aprenda a ler e escrever, né? O seu nome não é Bitita, seu nome é Carolina Maria de Jesus, né? E talvez ela tenha escutado esse nome
essa intervenção da professora tenha sido o que fez dela uma autora, né? Porque ela não assinava como Bitita, ela assinava como Carolina Maria de Jesus. Dona Maria Carolina de Jesus, tá? Chamava ela de dona, com todo respeito. Eu não quero este nome, vou trocá-lo por outro. A professora deu umas reguadas na perna, parei de chorar. A gente hoje, olha, caramba, né? Mas ela, será que ela dava reguada só nos pretos? Não, parece que ela dava reguada geral, né? Quando cheguei na minha casa, tive nojo de mamar. A intervenção funcionou de algum jeito. E a minha professora soube me convencer que eu deveria deixar de mamar. Compreendi que eu ainda mamava porque era ingênua, e a escola esclareceu-me um pouco. Minha mãe sorria, dizendo, graças a Deus, eu lutei para desmamar esta cadela e não consegui. A gente fala, nossa, a mãe chamava ela de cadela, que coisa horrível. Sei lá se é horrível, não sei. Entendeu? Porque, não sei, isso aí seria... Opa, caiu tudo aqui, peraí. Então, a gente tem que tomar cuidado com a superinterpretação. Peraí, deixa eu ver aqui, Carolina Maria de Jesus. Não sei por que isso acontece de vez em quando. Eu acho que o meu computador está muito cheio. Eu sou uma acumuladora de textos impressionante. Então, vamos lá. Os alunos davam gargalhada. Meu nome é Bibiana. Graças a Deus, tá? Minha mãe sentiu-se beneficiada com o primeiro dia de aula, né? Porque para a mãe também era um peso aquilo, né? A gente sabe até na psicanálise de como essa relação entre mãe e filha, especialmente, pode ser prejudicial para o desenvolvimento. É importante a gente se emancipar da mãe, né? Sair da barra da saia da mãe e tal. Ela era ingênua. Ela aqui, gente, ela é grata à professora dela, por várias razões. É porque você é boba. Se essa negrinha fosse minha filha, minha tia Claudimira dizia, né? Peraí, como é que eu faço aqui? Peraí. Minha mãe sorria comentando, graças a Deus, sou livre, agora sim eu posso passear, porque estava com aquela menina o dia inteiro pegando o peito dela, né? Eu ouvia tudo aquilo sem compreender, tinha a impressão de estar sonhando, continuei indo à escola, porque o comparecimento era obrigatório. Minha professora insistia para eu aprender a ler, me dirigia um olhar carinhoso. Olha aí, quanta superinterpretação vocês fizeram. Eu achava tão difícil aprender a ler, implorava a minha mãe para não deixar eu ir à escola. Eu não quero aprender a ler. Ela ouvia-me e me dava 2 chicotadas, a própria mãe. Ou seja, esse negócio de bater era coisa normal naquela época. Hoje em dia é outra coisa. Mas ela achava normal, não falou, fiquei traumatizado porque me bateram, não. Ela achava normal também. E ela também batia nas filhas dela, nos filhos dela. Quando eu voltava à aula, a professora mandava um aluno ir procurar-me em casa. Quando eu chegava à escola, a dona Lonita dizia, a senhora é tão inteligente, procure aprender a ler, esforce a sua cabeça. Então, essa professora, ela está sendo racista aonde, gente? Eu gostaria de saber. Ela buscou a garota, era carinhosa com ela, né? Diz que ela é inteligente. A única letra que aprendi a escrever facilmente foi o O. E nos meus cadernos eu escrevia só a letra O e dizia, a rodinha é mais fácil. Ela era bem infantil, né? Não está andando esse negócio? Bom, tudo bem. Ela, percebendo que eu não me interessava pelos estudos, desenhou no quadro negro um homem com um tridente nas mãos que transpassava uma criança e disse-me, Dona Carolina, este homem é o inspetor. Criança que não aprende a ler até o final do ano, ele espeta no garfo. No fim do ano, ele vem aqui, eu vou apresentá-la a ele e pedir-lhe que dê um jeito na senhora,
porque a senhora não quer estudar. Ele há de espetá-la no garfo. Caraca, a gente olha isso hoje e fala, que absurdo, prende essa professora, denuncia essa professora, né? Absurdo, tá? Mas qual é a proposta que eu dei para vocês? Faça uma análise crítica da relação desta autora com a sua professora, tá? O que ela acha disso? Aquele desenho impressionou-me profundamente. Eu olhava o desenho e olhava o livro. Sonhava com o desenho e gritava, mamãe, olha o inspetor, manda o inspetor ir-se embora, que eu juro que hei de estudar, eu vou aprender a ler, não deixe ele espetar-me no garfo. Mamãe dizia, dorme, menina, você está delirando. Decidi estudar com assiduidade. Por incrível que pareça, o método deu certo e ela se transformou numa grande escritora, gente. Tá? É um método que a gente não recomenda de jeito algum, mas, de alguma forma, esse método funcionou, porque, ao mesmo tempo que ela botava o inspetor, o desenho do inspetor ameaçava com espada, com ser espetada, não sei o quê, ela era carinhosa com a aluna, ela protegia os negros, os pretos, né, como se diz agora, ela incentivava, dizia que ela era inteligente, né? Compreendi que estava sendo indelicada com a dona Lonita, cansando-lhe a paciência. O desenho permaneceu no quadro 3 meses, depois percebi que já sabia ler. Que bom! Ela diz, que bom! Senti um grande contentamento interior. Lia os nomes das lojas. Casa Brasileira, de Armand Goulart. Não é só esta loja que é uma casa brasileira, mas as casas, as árvores, os homens que aqui nascem, tudo pertence ao Brasil. Percebi que os que sabem ler têm mais possibilidades de compreensão. Se desajustarem-se na vida, poderão reajustar-se. Li Farmácia Modelo, fui correndo para casa, entrei como os raios solares. Mamãe assustou-se, interrogou-me. O que é isso? Está ficando louca? Oh, mamãe, eu já sei ler. Como é bom saber ler. Ela é grata à professora, tá? Então, assim, o que a gente vê nesse texto? Gratidão, né? Ela é super grata, essa professora. Aí, a nossa análise crítica, o que é? A gente fazer um distanciamento disso e falar, meu Deus, como é que ela pode ser grata? Ela é grata. O que teria aí nesse texto? O que a gente teria que ver? Teria que ver que não é preto no branco, né? Que ao mesmo tempo que ela que essa professora foi muito importante na trajetória da Carolina Maria de Jesus, né? Ela também, apesar dos métodos estranhos dela, né, que a gente condenáveis, deu certo, entendeu? Isso quer dizer que a gente vai defender esses métodos? Não, mas é um paradoxo. O fato é que deu certo, né? Não estou defendendo método nenhum aqui, mas o que a gente pode dizer a partir dessa leitura é que é isso. Oh, mamãe, já sei ler. Vasculhei as gavetas procurando qualquer coisa para eu ler. Então, esse texto fala do quê? Não fala de racismo, gente. Esse texto fala do maravilhamento dela com a leitura, fala da dificuldade inicial dela com a escola, da resistência que ela tinha, não por ser negra, mas por ser preta, desculpa. É porque, no meu tempo, a gente dizia negro é cor, preto é raça. Não, preto é cor, negro é raça. Então, era politicamente incorreto, quando eu era jovem, né, chamar alguém de preto. Se chamar de preto, nesse tempo da Carolina Maria de Jesus, era altamente preconceituoso. Então, o movimento negro defendia o uso da palavra negro no lugar de preto. Agora mudou. Tudo bem, tá? Vasculhei as gavetas e tal. Era uma casa pobre. O livro enriquece o espírito. Uma vizinha emprestou-me um livro, romance Escrava Isaura. Eu, que já estava farta de ouvir falar na nefasta escravidão, decidi que deveria ler tudo que mencionasse o que foi escravidão. Então, aí já mostra uma consciência dela, né, de que a escravidão era uma coisa ruim. Compreendi tão bem o romance que chorei com dó da escrava. Analisei o livro. Isso tudo foi possível graças a ela ter vencido as resistências iniciais com a escola.
Compreendi que naquela época os escravizadores eram ignorantes, porque quem é culto não escraviza, e os que são cultos não aceitam o jugo da escravidão. Era uma época de tete-a-tete, porque uma pessoa culta prevê as consequências dos seus atos. Os brancos retirando os negros. Aqui ela usa uma expressão francesa, né, que ela aprendeu com a patroa da mãe dela. Está gastando o francês dela. Os brancos retirando os negros da África não previam que iam criar o racismo no mundo, que é problema e dilema. Então, ela está consciente do racismo. Mas aqui já é ela adulta falando, mas ela, criança, não transmitiu isso. Eu lia o livro, retirava a síntese, e assim foi duplicando o meu interesse pelos livros. Não mais deixei de ler, passei a ser uma das primeiras da classe. A aula era mista. A minha professora dizia no final da aula: eu quero falar com os meus alunos pretos, é assunto muito importante. Os brancos saíam e nós ficávamos. Ela dizia: estou notando que os meus alunos brancos são mais estudiosos do que meus alunos pretos. Os brancos não erram quando escrevem. Lavam as mãos quando vão pegar nos livros. Os desenhos, então, que primor! Eles capricham e ganham 100 por todos os dias. Caramba, a gente olha isso e fala, caramba, né? Mas repara, ela está falando bem dos brancos para estimular os pretos. Agora eu compreendo o que é ganhar 100. É quando a lição é bem feita. Quando saímos da escola, estávamos furiosos e pensando, os brancos não há de saber mais do que nós. Ela usava esse artifício, que a gente acha errado, né? Mas que a Ana Carolina Maria de Jesus, não achava nada errado, tá? Ela está maravilhada com a professora dela. Eles vão passar de ano e vocês, brancos, vão repetir. Ah, sim, passados uns dias, ela pedia os alunos brancos para ficar na aula. Ela fazia esse jogo com os dois. Dizia-lhes, ela criava uma competição, né, para ambos melhorarem. Dizia-lhes que os alunos pretos eram os mais esforçados, os mais estudiosos, os mais capacitados nos deveres escolares. Gente, ela está fazendo diferença entre uns e outros? O que vocês acham? Ai, gente, vocês não estão aí, né? Tem alguém aí? Toque, toque, toque. Pergunta, por favor. Eu estou querendo saber se ela está fazendo diferença entre essa prática que ela faz, de botar os pretos contra os brancos contra os pretos. É uma prática feia, pedagogicamente, certo? Mas ela está desfazendo dos pretos aqui? Não, ela na verdade, ela quer botar os pretos em pé de igualdade, né, com os brancos, então por isso que ela faz isso. Para Exatamente. estimular, na verdade, os pretos a melhorar cada vez mais. Exatamente. Os alunos brancos saíam da aula revoltados, cada um ia comentando, imagina só, o negro querer ser maior do que eu, maioral tem que ser eu, que sou branco, estes negros vão me pagar. Agindo assim, agora é a autora, como é que ela vê? Ela não tinha problemas com as lições de casa, ela achou ótimo o método, tá? Ela nos emprestava livros para nós lermos em casa, história sagrada, história universal, a Bíblia, e os livros iam transferindo-se de um para os outros. Acabou aqui? Acabou. Acabou. Então, assim, eu não encontrei, entendeu? Então, é isso que eu estou chamando a atenção da superinterpretação, tá? Aí, a outra autora que eu peguei foi não, antes dessa, vamos pegar a... Ai, meu Deus do céu. Cadê? Carolina... é a Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves, no livro Um Defeito de Cor, já é outra história, tá? Ela está falando aqui de uma criança. Onde é que se passa a história? Então, era para falar aqui, não da Ana Maria de Gonçalves, que é a autora, mas da personagem dela. A personagem é uma menina escrava que tem oportunidade de aprender a ler com um negro, né? Que sabia mais do que os brancos, tá certo?
Aqui, realmente, a gente pode dizer, nesse texto, que os pretos, a escola não estava preparada para os pretos, tá? Não tinha nem escola aqui, né? Que a gente tem uma educação doméstica, tá? Então, vamos ler. Um defeito de cor. Um defeito de cor é o título do livro dela, tá? Eu expliquei para vocês isso quando eu apresentei. A nação malê não era apenas a mais culta entre quantas... Então, a gente saiu da década, digamos, de 1920, e a gente foi para o tempo da escravidão, a gente voltou para trás, tá? Isso que eu estou fazendo para vocês aqui é um exercício que a gente, em língua portuguesa, no estudo da literatura, chama de intertextualidade, né? É uma das dimensões dos níveis de proficiência de leitura. Uma coisa é você entender o que o que o texto está dizendo, outra coisa é você ser capaz de inferir coisas que o texto não disse, a partir de inferências, e outra coisa é você ser capaz de fazer um texto dialogar com o outro. Isso é uma coisa que vocês devem fomentar nos alunos de vocês, tá? Essa semana saiu o resultado do PISA. Eu não sei se vocês comentaram aí na pedagogia, né? O PISA é um instrumento de avaliação internacional muito interessante e os brasileiros continuam na lanterna, ou seja, os estudantes brasileiros de 15 anos, a maioria não tem níveis muito baixos de proficiência de leitura, ou seja, só são capazes de localizar informações explícitas no texto. Os níveis mais avançados foi esse que eu pedi para vocês aqui, e vocês demonstraram que não dão conta de fazer isso. Isso é uma coisa muito exigida no Enem, né? Que é você comparar um texto com o outro, né? Então, aqui, eu estou exigindo de vocês ir para um outro tempo, né? Um tempo em que a criança não tinha escola, nem branco, nem preto, tá? Então, ela vai dizer, a nação malê não era apenas a mais culta entre quantas forneceram mercadoria humana para o tráfico repugnante. Em verdade, os escravos promovidos dessa nação, provindos dessa nação, alcançavam os preços mais altos, sendo não só os mais caros, também os mais disputados, né? Então, no tráfico, no mercado de escravos, né, os da nação malê eram muito valorizados e serviam de professores para os filhos dos colonos, estabeleciam as contas dos senhores, escreviam cartas, ai, intelectualmente estavam bem acima da parca instrução dos lusos, condes e barões, assinalados e analfabetos, ou da malta de bandidos degredados da longínqua colônia. O mais culto dos malês era o alufá Tiquitã, tá? Então, nesse primeiro parágrafo aqui, o que a gente pode fazer de interpretação, né? Dizendo que entre os escravos, né, havia essa nação malê que era muito mais culta do que os brancos e que eram usados pelos brancos para fazerem coisas que eles não sabiam que eram analfabetos. E já ele estava disponível, o Sebastião deveria providenciar um horário todos os dias para que a sinhazinha Maria Clara tivesse aulas de ler e escrever, pois a menina estava sendo criada chucra, como preta, e alguém tinha que tomar providências. Tá? Então, tem um diálogo possível aí entre um texto e outro, mas para além daqueles jargões que vocês ficaram repetindo, tem muito mais camada, muito mais complexidade aqui. Tá? O preto chamava-se Fatumbi, era muito alto, magro e sério, e de uma sociedade que fazia com que ninguém se sentisse à vontade, de uma seriedade que fazia com que ninguém se sentisse à vontade para se aproximar dele. No dia seguinte à sua chegada, começaram as aulas para a sinhazinha Maria Clara aprender pelo menos as letras e os números nos livros e cadernos que foram buscados às pressas da capital. Compraram também tinta, pena e outros apetrechos para a sinhazinha, e um quadro negro, onde Fatumbi ia escrever o que ela precisava copiar, porque ela não podia ficar que nem os pretos, né, escravos que não aprendiam nada. A sinhazinha tinha que ser destacada. Racismo evidente aqui.
As aulas eram dadas na biblioteca, que ficava atrás de uma das portas do imenso corredor, uma que eu nunca tinha visto aberta antes. Fiquei feliz por poder assistir às aulas na qualidade de acompanhante da Sinhazinha. A Sinhazinha era a patroa da nossa personagem? Não era. A patroa era a Sinhá, né? Mas tinha uma relação também de patroinha, digamos assim, né? E elas... Sinhazinha é o filho da Sinhá, da patroa? Isso, é filha da Sinhá, né? Então, ela ia na qualidade de acompanhante da Sinhazinha. Então, ela estava indo, assim, meio pela porta dos fundos, né? Ela estava ali na aba, digamos assim. Só que aí, o que acontece? A gente não vai ler tudo, a gente não perder muito tempo. Acontece que foi ela, a criança negra, criança preta, que tinha mais interesse por estudar do que a preta, né? E ela começa a criar uma relação de mestre e discípulo, né? Uma relação com o professor. E o professor, que era muito sério, né? Que não era nada simpático, era muito exigente, foi simpático com ela, tá? Então, é isso aqui. Acho que por isso comecei a admirá-lo. O primeiro preto que vi tratando o branco como um igual. Ele não era subserviente à Sinhazinha, só porque ela era branca. Ele era duro com ela, né? Então, tem muita coisa para a gente ver aqui nesses textos. O outro texto, por fim, que eu pedi para a gente comparar 3 textos, né? Aí, gente, é muito doido, porque vocês botaram a Cecília Meirelles como preta também. Ela está falando de outro lugar, tem outro lugar de fala. Vamos ler rapidamente aqui o poema da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, então, quem é? Né? É uma escola novista. Eu acho que é mais jovem do que a Carolina Maria de Jesus. Olha, ela nasceu não, mais velha, ela nasceu em 1901. E a Carolina de Jesus nasceu em 1914, tá? Então, a gente vê, pela uma consulta rápida aqui, né, que a Cecília Meirelles era mais velha do que a Carolina Maria de Jesus. Estudou, a escola dela é anterior à escola da Carolina Maria de Jesus, tá? Essa mulher estudou nos Estados Unidos, deu palestras, uma mulher super, fez doutorado, recebeu honoris causas na Índia, né? Vanguardista, nacionalista e musa inspiradora do Mário Quintana também. Então, vamos ver o que ela diz. Como é que ela via a escola? Conservo-te o meu sorriso, para quando me encontrares, veres que ainda tenho uns ares de aluna do paraíso. Conservo-te a quem? Não sabemos. A algum amado, alguém que seja, né? Para quando me encontrares, veres que ainda tenho uns ares de aluna do paraíso. Que ares serão esses de aluna do paraíso? Leva sempre a minha imagem a submissa rebeldia dos que estudam todo dia sem chegar à aprendizagem. Tá? Ela estudou nas melhores escolas, gente. Tá? E ela está criticando a escola, mas ela está se colocando como uma aluna que tinha uma submissa rebeldia. Ela não era rebelde, ela era obediente. E de salas interiores, por altíssimas janelas, descobrem coisas mais belas, rindo-se dos professores, tá? Ao mesmo tempo, ela era submissa, mas tinha alguma rebeldia, né? Ela achava o lado de fora da escola mais interessante do que a escola. E pelas janelas, o que ela via depois, para além dos muros da escola, para usar aí o chavão ChatGPT, ChatGPT, né? Aí, para além dos muros da escola, né? Ela falou aqui, ó, e de salas interiores por altíssimas janelas descobrem coisas mais belas. Quem descobre? Os estudantes, né? Gastarei meu tempo nessa brincadeira triste, mas na escola não existe mais do que pena e tinteiro. Então, ela está fazendo uma crítica à escola. E toda a humana docência
para inventar sem ofício, ou morre em exercício, ou se perde na experiência. O que a gente vê nesse texto aqui, gente? Aí vocês não estão nem aí, né? Como vocês ficam fingindo que estão aí, gente? Me deixam aí sozinha. Vocês não Oi, estão professora, Você tô. está aqui, Larissa, que bom. Então, assim, reparem que nesses três textos, a única que é crítica em relação à escola é a Branca. Repararam isso? A Carolina amava a escola e amava a professora dela. Amava. É grata a ela. A menina, que parece que é a Luísa Marim, né, do personagem do livro da Ana Maria Gonçalves, também amava o professor dela, né, e tinha muita vontade de ler. Essa daqui queria fugir da escola. As outras, bom, a Carolina Maria de Jesus, no começo, também queria fugir da escola, mas depois ela se converteu totalmente. A coisa não, são pontos de vista completamente diferentes a respeito da escola. Exatamente. E você pegar pelo viés do racismo estrutural, para poder comparar esses três textos, eu acho complicado, entendeu? Quer dizer, você poderia fazer um texto argumentativo, mas qual é a graça do texto argumentativo? É a gente dizer, por um lado, isso, mas por outro, aquilo, né? É isso que vocês têm que aprender. E eu gostaria de tentar, no semestre que vem, vamos ver como é que vai ficar a minha situação. Acho que eu vou ter que pegar 2 optativas presenciais, porque me cortaram as. Mas eu pretendo reeditar essas mesmas disciplinas no presencial. Vamos ver como é que como é que eu fico. Então, eu quero trabalhar com vocês só texto argumentativo, sabe? Porque isso é muito importante. Texto argumentativo não é você falar tudo contra, tudo a favor, mas você saber dizer por um lado isso, por outro aquilo, entendeu? O que eu entendo daqui? Uma coisa interessante. Eu entendo que a Cecília Meirelles, ela já tinha escola dada para ela. Então, é fácil para ela olhar para além da escola, né? Para ela, aquilo que a escola dava era banal, era bobo, entendeu? Por quê? Porque o mundo dela era muito mais rico, o ambiente familiar dela provavelmente era muito mais rico do que a escola. Mas para essas crianças, para Luísa Marim, na história da Ana Maria Gonçalves e para Carolina Maria de Jesus, a escola tinha um significado, ela ampliava os horizontes, entendeu? Ela abria. A Carolina Maria de Jesus foi tirada da infância, da bebezice, né? A escola abriu um mundo novo para ela, ampliou os horizontes dela. Mas, para Cecília Meirelles, o que abria horizontes para elas era o que estava fora da escola. Eu acho que isso é o principal, seria o principal para ser dito sobre esses três textos, né? E a pergunta que a gente fez é aqui, ó. Então, eu queria que vocês tentassem pensar sobre isso, ficarem com a pulga assim atrás da orelha, com esse conceito que eu acho útil. Espero que vocês usem ele, a ideia, e espero que vocês construam uma certa vigilância quando lerem, para não cair na superinterpretação, que são projeções do leitor sobre o escritor. Então, você acaba fazendo interpretações que superam o que está escrito, tá? Então, a primeira era, olha, do texto da Carolina, né? Faça uma análise crítica da experiência da autora com sua professora. Então, a gente tinha que dizer o quê? Tinha que começar a dizer que ela no começo, tinha resistência à escola, mas apreciou muito e é muito grata a essa professora, ponto. Entendeu? Não vejo por que entrar a questão do racismo aqui. E no segundo texto fala, faça uma análise crítica da experiência dessas 3 autoras como alunas. Aqui eu fiz um erro que pode ter induzido vocês ao erro também, porque a Ana Maria Gonçalves ela não é aluna, né? É exceção aqui. Ela é a autora e a personagem dela. Então, o certo seria assim, faça uma análise crítica da experiência
destas duas autoras como alunas, dessas duas autoras, e destas duas, como é que a gente corrige isso aqui, ó? Peraí, deixa eu... Ou estão amigos. Destas duas primeiras autoras e da personagem da terceira como alunas, Carolina Maria de Jesus, Cecília Meirelles e Ana Maria Gonçalves. Não resolvi meu texto? Agora ficou mais claro, né? Então, a gente vai falar da Carolina Maria de Jesus como aluna, que é uma aluna que começa resistente, mas se converte totalmente, acaba sendo a melhor aluna, totalmente apaixonada pela professora dela e grata pela professora dela, né? A Cecília Meirelles muito crítica à escola, achando que a escola era uma bobagem, que o mundo fora da escola era muito mais interessante do que o mundo da escola, né? E a Luísa Marim, a parte que é a personagem da Ana Maria Gonçalves, aproveitando uma oportunidade e aprendendo de um professor negro, de um professor preto, tá? Que tratava os pretos e os brancos como iguais, que ralhava com a sinhazinha, né? E valorizava mais a preta. Então, o que vocês fizeram foi muita superinterpretação, entenderam isso, gente? Isso que eu queria dizer para vocês, principalmente hoje. E eu acho que vocês estão cansados já. A gente já está terminando mesmo, tá? Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam da disciplina, se vocês gostaram, o que pode melhorar. Professora, eu achei uma disciplina bastante tranquila, gostei bastante de fazer os trabalhos e eu fiquei muito triste porque foi cortada, né, essa disciplina, porque é uma disciplina que ajudou muito os alunos, principalmente a mim, que eu não conseguia estar no almoço para poder cursar. Pois é, gente, agora vocês... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu saí ontem arrasada da reunião, fiquei muito triste mesmo, achei injusto, achei uma coisa... Enfim, achei muito, muito, muito louco, assim, né? Porque a disciplina é toda correta, oficial, entendeu? E ela já existia antes até do meu diagnóstico, ela foi cancelada. Mas depois eu fiquei lembrando assim da fala da chefe de departamento, da professora Maína, e ela fez questão de usar a palavra desativada, tá? Essa disciplina não, ela consta ainda, ela não vai sair do rol de disciplinas, entendeu? Então, não é game over total. A gente pode lutar por ela. Agora, vocês têm que saber se organizar como classe. Eu estava falando para o Lourenço e para a Ana Caroline, decisão unilateral, podia prosseguir a disciplina como híbrida, por exemplo, né? Mas aí vocês têm que se manifestar, porque vocês não estão com representação nos fóruns, nos plenos. A gente teve uma reunião do colegiado de curso, não tinha representação estudantil, e fizemos a reunião de departamento, também não tinha representação estudantil. E uma coisa que eu conversei com o CA, eu procurei o CA realmente, até a professora Onete me acusou, né, de ter sido, de instigar os alunos, né? Eu simplesmente abri os olhos dos alunos. Agora, eu acho que eu fui muito ética no sentido assim, eu conversei com o Lourenço e a Ana Caroline, e eles falaram, não, a gente te apoia. Eu falei para eles, olha, o apoio de vocês individual eu agradeço muito, mas como representantes, vocês precisam consultar as bases. E se os estudantes forem contra essas disciplinas, essa modalidade de disciplina, vocês vão ter que ir na reunião e dizer que são contra. É assim que funciona a representação democrática, entendeu? Agora, parece que eles estão um pouco desmobilizados. Isso aí a gente aprende, né?
mas vocês têm que aprender, têm que fazer parte dessa coisa da militância estudantil. É muito importante isso, a formação política da gente, né? Ainda mais num curso que professa a luta política, né? A transformação do mundo contra as injustiças, tudo chat GPD, né? Porque na prática não é nada disso. Então, a gente tem que, né? E tem, gente, aquela história dos peixinhos e dos tubarões, né? Os peixinhos têm que se unir, entendeu? Porque tem sempre uns peixinhos que acham que por estar mais pertinho dos tubarões, eles comem lá os restinhos da comida do tubarão e ficam felizes, acham que já são melhores do que os outros peixinhos que estão longe do tubarão, entendeu? Mas eles não sabem que eles vão ser comidos do mesmo jeito. Então, o que realmente, a única maneira da gente fazer política é a gente se unir, a gente ganhar força. Isso exige trabalho, mobilização, mas eu acho que vale a pena, né? Então, assim, só para explicar um pouquinho para vocês a defesa dessa disciplina. Essas disciplinas, a primeira, que foi de música, foi aprovada em 2013 e nunca ninguém reclamou dela, tá? Essas minhas 2 disciplinas foram aprovadas no período passado, que eu cansei de brigar por disciplina, porque não tem disciplina para todos os professores, a gente tem desperdício de dinheiro público no IEA. A gente tem mais professor do que o necessário. A verdade é essa. Então, tem um monte de professor oferecendo optativa. O que aconteceu? Eu ofereci minhas optativas numa modalidade que teve muita procura, né? Provavelmente desempreguei outros professores com outras optativas. Não sei o que aconteceu, né? Eu estou incomodando quem? Não sei, né? Provavelmente os outros ficaram sem alunos, não sei se teve optativa que teve que fechar porque não tinha aluno, porque realmente eu tive muito aluno, muita procura. Então, é um sinal que essa modalidade é boa. Mas no departamento eles argumentaram assim: não pode a gente abrir uma exceção só por causa de motivo de doença. Acontece que essa disciplina tinha sido aprovada antes do meu diagnóstico, entende? Então, ela é muito conveniente para mim depois do diagnóstico, né? Mas não foi só por isso. E ninguém queria. Tem uma margenzinha pequena, tem pela legislação da UF, pela legislação nacional, eles permitem 40% de ofertas de disciplinas semipresenciais sem perder o caráter presencial do curso, tá? A UF tem um limite inferior, que é só de 20%, né? Dentro desses 20%, as 3 disciplinas ofertadas no Instituto não correspondem a 6%, é menos do que 6%. Então, qual o problema, né? Atrapalha a vida de quem? Né? Teve colega que falou assim: mas por que só você vai ter esse privilégio? Você não precisa ser só eu, né? A gente pode. E depois é o seguinte: se as pessoas acham que isso é um privilégio, então o que a gente está fazendo lá? Por que a gente não luta politicamente para então o curso todo ser semipresencial? Se nenhum professor quer estar no Instituto, que parece que é isso que eu estou entendendo, né? Então, eu fico naquela situação desagradável, porque eu sou aquela que diz que o imperador está nu, né? Então, todo mundo quer fingir que está tudo ótimo, mas se você vai na reunião do departamento, o negócio é uma pena os alunos não irem, porque os professores se engalfinham para terem os melhores horários, para não trabalhar nas pontas, para ir um dia só para verticalizar. Então, eles não amam o presencial, né? Se amassem presencial, estavam todos os dias aí, né? Então, enfim, gente, faz parte da coisa, da humanidade, né? Da hipocrisia, só posso dizer essa palavra, né? E aí depois a gente defende os palestinos contra o autoritarismo no Oriente Médio, e deixa de fazer a luta que está ao nosso alcance. É muito fácil a gente lutar contra o extermínio das baleias cor-de-rosa, não sei aonde, a justiça no Afeganistão, a Ucrânia, entendeu? E o que está do nosso lado, a gente não faz a revolução. Isso é que eu acho uma pena, né? Mas, enfim, infelizmente a senhora perdeu e nós alunos também. Pois é, mas eu acho, Larissa, que não é game over, entendeu? Se vocês conseguirem se organizar, pressionar o CA, cobrar, porque isso é função de base também,
entendeu? Não adianta a gente acha que tem que ter um representante, e os representantes normalmente se queixam muito disso também. Eles não podem agir se eles não conseguem se reunir com vocês, mas vocês também têm que inventar novas formas de luta e novas formas de reunião. Não dá mais para fazer assembleia hoje em dia, né? Isso o nosso próprio presidente, que é sindicalista old school, né, como se diz hoje em dia, né, da escola antiga, ele já chama a atenção disso, que o sindicalismo tem que mudar. E hoje em dia, por exemplo, o nosso sindicato, as assembleias não são mais presenciais, né? As reuniões de departamento não são presenciais, muita coisa já não é mais presencial. Então, por que o preconceito contra as aulas online? Eu não entendo isso, entende? É uma modalidade inclusiva. É diferente do curso ser todo assim. Agora, eu também acho o seguinte, se ninguém quer estar lá, nem alunos, nem professores, nem funcionários, então fecha o barraco e faz um curso semipresencial decente, honesto, né? Porque desonesto é você dizer que defende as aulas presenciais e faltar para caramba e não dar os conteúdos, né? Que a gente sabe que isso tem sido reclamação dos alunos, e muito justo, né? Professor que não vai, professor que não entrega o programa, professor que não cumpre o programa, que é tudo assim uma coisa improvisada, vocês sabem que isso existe muito, né? Então, eu acho uma pena que essas qualidades, né, de professor que se dedica, independente da modalidade, não sejam valorizadas, né? Então, eu fiquei bem chateada, mas, enfim, vamos lá. Eu não posso prescindir do meu trabalho, infelizmente, eu gostaria. Se eu pudesse me aposentar, se eu não perdesse muito dinheiro, eu me aposentaria hoje. Com tristeza, porque dos alunos eu gosto. Agora, os colegas é bem difícil. Então é isso, gente. Mais algum comentário? Alguma sugestão? Então, eu estou pensando no semestre que vem, quem quiser fazer, eu acho que vai poder fazer, porque vai ter um outro nome a disciplina, né? E aí eu vou fazer essa já decidi isso, vai ser só com artigo de jornal. Cada dia na semana eu vou pegar um artigo. Obrigada, André, meu xará. Eu vou pegar um artigo de jornal e vou fazer ou um ou dois, né, para trabalhar um pouco essa coisa mais que eu vi que vocês têm mais dificuldade com a intertextualidade, e a gente vai só trabalhar temas atuais e esse tipo de leitura, interpretação e produção de texto argumentativo, que é o que vocês têm mais dificuldade, pelo que eu estou entendendo, tá? Que bom, Raíssa, que bom. Eu amo vocês muito, muito, adoro ser professora, adoro dar aula, acho que vocês notam isso, né? Eu só não gosto daquele ambiente de Angra dos Reis. Realmente não gosto. Eu não fiz concurso para lá. Foi uma injustiça eu ter ido para lá. Meu concurso é para Niterói, né? Acontece que eu não tenho força política, não faço arranjo político. Eu sou um peixinho pequenininho que vai assim, desprotegidamente, que não tem proteção de nenhum peixão, né? Não faz jogo com os peixões. Então, é um custo que eu pago, mas também não gostaria de pagar o outro valor, sabe? De ficar na aba dos tubarões. Isso eu não gostaria mesmo. Então, tudo bem também, né? Sou um peixinho autêntico que fica andando por aí tentando fazer pequenas revoluções, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, adorei. Foi um curso muito proveitoso, achei que vocês cresceram muito, né? Espero que... Como é que foi a experiência de vocês das correções? É útil para vocês? Nos encontramos pela vida, com certeza. Para mim, eu achei muito bom, assim, me fez gostar, né, de escrever, porque eu acho que eu não gostava muito, assim. Você não gostava, Raíssa? Eu acho que não. Assim, texto, ainda mais texto argumentativo, é o meu terror, né? Sempre foi. Mas a outra forma de escrever, a escrita mais livre, eu gostei sim. Nossa, e você gostou muito da experiência, me fez ver onde eu posso melhorar. Isso aí. E são coisas que, assim, eu espero que vocês, como professores, prossigam, né? Que eu deixe semente, assim, através de vocês, né? Fazer esse trabalho com os alunos,
dessa escrita, misturar um pouco da escrita espontânea, porque vocês repararam que falar de si é muito mais fácil. Isso, às vezes, abre um caminho para a escrita, entendeu? A gente começar com a escrita argumentativa, com os alunos, não é um bom caminho, eu acho. Então, é mais fácil a gente falar de si. E aí, a partir disso, a gente introduzindo outros gêneros, né? Agora, eu vi assim, tanto Larissa quanto o Raíssa, o André me entregou poucos trabalhos, mas acho que o André tem mais facilidade com a escrita argumentativa do que com a escrita de si, que é própria dos meninos, viu, André? Que a gente, os meninos, essa educação machista faz a gente educar os meninos assim, tem muita dificuldade para falar de si, né? As meninas se soltam mais. Agora, Raíssa e Larissa tiveram um salto que eu acho impressionante. Eu lia os textos de vocês e via vocês à vontade na escrita, entendeu? E fazendo, se aproximando, encontrando um estilo próprio. Isso é bonito também, entendeu? Não caiam no chat GPT, gente, no chat GPT, sabe? Não fica repetindo, vocês não são papagaios, a gente é humano, sabe? E o que faz a gente ser humano é justamente o traço de singularidade. Eu ler o texto da Larissa e falar assim, essa é a Larissa. Eu ler o texto da Raíssa e falar assim, essa é a Raíssa, com seu toque de humor. Raíssa tem uma escrita assim, tem um toque de humor. A Larissa tem sempre uma coisa mais emotiva. O André já é um cara assim que tem é um estilo seu também, sabe, André? Não tem um estilo, é sua singularidade. Eu pego o texto do André, ele é limpo, né? Tem sua beleza também, né? Então, é a gente ir encontrando eu acho que assim, se conciliando com quem a gente é mesmo, entendeu? Eu ontem fiquei pensando, meu Deus, André, você se forma sempre confusão, ninguém gosta de você no departamento, isso deve ser culpa sua, né? Mas eu sou uma pessoa combativa, eu não vou deixar de ser. Né? Eu conversei com alguns colegas, André, porque você também arranja confusão, né? Fica falando que o rei está nu, deixa o imperador nu, ninguém quer saber disso, todo mundo quer fingir que está tudo bem, deixa para lá e siga feliz. Eu não consigo, porque é meu traço singular, entendeu? Então, a gente tem que tirar o melhor proveito do nosso traço. Meu pai dizia um negócio muito legal. Eu gostava de assistir, quando eu era criança, estava muito na moda o boxe, né? Meu pai não teve filho homem, e ele gostava de assistir boxe e me chamava para assistir com ele, e eu queria atender um pouco essa demanda dele, essa solidão que ele sentia numa casa que só tinha mulher. E comecei a querer me interessar para ele não ficar sozinho, tudo. Minha mãe não gostava que eu assistisse boxe, né? E aquilo ali me ensinou algumas coisas. Ele falou para mim uma vez assim, tá vendo esse lutador? Ele é muito baixo. Eu falei, e ele vai perder, então, eu falei para ele. E ele falou assim, não necessariamente. Se ele souber, olha só que sabedoria interessante, se ele souber tirar vantagem da desvantagem dele, do defeito dele. Eu falei, nossa, pai, mas como é que alguém pode tirar vantagem do seu defeito? Ele falou assim, porque o cara grande, ele vai por trás e faz um jogo no baixo que o cara grande não alcança. Então, ele pode fazer do defeito dele uma vantagem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Cada um buscar o seu singular. O André nunca vai ser um cara derretido, falar coisas do interior. Pode ser um pouquinho mais, mas não é o traço dele. Tudo bem, né? A Clarissa talvez tenha mais dificuldade de texto argumentativo. A Raíssa pegou aí um estilo, uma certa ironia, tem um humor no texto da Raíssa interessante. É o traço dela, entendeu? Então, aproveitem a singularidade de vocês. Não queiram ser iguais a todos os outros, que aí a gente vira robô. Aí não tem graça nenhuma, a gente perde a humanidade. Não é isso, gente? Tá bom? Então, vamos ser felizes. Obrigada para vocês também, tá, gente? Boas festas de Feliz Ano Novo. E segunda-feira eu vou devolver os textos todos e vou lançar nota na segunda, tá bom? E se alguém tivesse mais atrasado depois, eu posso até mudar a nota. Eu acho que vai ser tranquila a cirurgia, dizem que é muito tranquilo, tá?
Obrigada, gente. Um beijo grande para vocês, vocês que me alimentam, os estudantes. Beijo grande, grande. Beijo, professora. Feliz Natal. Feliz Natal. Beijo, professora. Tchau, tchau. Obrigada. Boa cirurgia. Obrigada, beijo. Amém.